Aí eu vou falar. Pronto. Bom dia, estamos aqui para mais uma das nossas reuniões do Departamento de Tocoginecologia. É um prazer ter vocês aqui conosco, e já inicialmente queria agradecer a presença da professora Daniela Aiella e da Flávia Torelli, doutora Flávia, que as duas são especialistas na área de endometriose, e vão conversar com a gente sobre esse tema. Então, lembrando que essa reunião está sendo gravada, e todas as questões, dúvidas, podem ser enviadas no chat. Doutora Fernanda. Fechou, desculpa. Bem-vindas e obrigada por trazerem esse tema ao departamento, tá certo? Ficou tudo cortado ou só o final? Não, o meio ficou, mas deu para entender, Fernanda. Porque estava com um pouco estava ressoando aqui. Mas, assim, o que eu quero dizer, vocês são super bem-vindas, agradeço, e vamos falar sobre endometriose. As dúvidas depois vocês colocam no chat e elas vão responder vocês. Muito obrigada. Bom, eu quero agradecer o convite da Dani para participar dessa discussão e apresentar essa área de endometriose, que é uma patologia que afeta tantas mulheres, é tão importante para a gente, ginecologista e profissional de outras áreas que trabalham com a saúde da mulher. Então, eu passo para a Dani, a professora, a doutora Daniela Aiella, começar a dar aula para a gente. E aí, quem quiser mandar as perguntas, eu vou anotar e depois a gente discute. Bem, então, bom dia a todos. Eu vou compartilhar aqui minha aula, só um minutinho. Então, eu queria agradecer o departamento, né, por essa oportunidade de estar falando um pouquinho da endometriose. Como a Flávia já disse, né, é uma doença que compromete muito a qualidade de vida das mulheres, né. Bem, eu vou começando um pouquinho, né, embora a gente esteja ainda no final do mês de outubro, né, outubro rosa, falando do câncer de mama, né, então, lembrando o mês da endometriose, né, agora as doenças têm agora um mês, né, é o mês de março, né, que é o chamado Março Amarelo, né, o Dia Mundial da Endometriose é o dia 14 de março, né, ela não é uma doença que tem tanto impacto, né, e tão prevalente quanto o câncer de mama, mas é uma doença que impacta muito a qualidade de vida das mulheres, né, visto, né, que a gente tem no mundo, né, 176 milhões de mulheres afetadas, né, pela endometriose, e aqui no Brasil, 6,5 milhões de mulheres que são afetadas por essa doença, né, impactando de uma forma muito importante a qualidade de vida dessas mulheres. Então, primeiro eu vou começar falando o que é endometriose, né, a gente tem muitos alunos que participam, né, então é importante a gente definir como é que é endometriose, né, e nada mais é que a presença de tecido endometrial fora da cavidade uterina, né, seja ele composto por glândulas e estromas, né, isso vai levar essas mulheres a apresentarem, em geral, quadros de sintomatologia álgica importante, né, e também quadros de infertilidade, que vai interferir muito na qualidade de vida dessas mulheres. Eu coloquei esse slide para falar um pouquinho da história de endometriose, né, é um trabalho super interessante que conta tudo a respeito da endometriose, né, e na verdade a gente começa a ter os primeiros relatos, né, a primeira definição da endometriose em 1860, que eu vou apresentar aqui, pelo patologista Roktansky, né, mas aí quando eles foram ver os históricos, né, e há uma foto que apresenta nesse estudo aqui, né, nesse trabalho que conta um pouquinho da história de endometriose, né, que é uma réplica do sofá do Freud, né, eles viram que várias das pacientes que eram diagnosticadas com um quadro de histeria, na verdade, provavelmente elas sofriam de endometriose, né, e ao longo da história eles observaram que muitas mulheres que foram internadas em hospícios, né, e foram
taxadas de várias outras complicações psicológicas, né? Muitas delas provavelmente sofriam de endometriose, né? Então, como eu já comentei um pouquinho da história, então ela começa, né, é uma doença que tem um diagnóstico, né, mais, né, de não muito tempo, né, começa os primeiros relatos em 1860 com Voltansky, né, e ela, na verdade, vai ganhar força, né, na década, em 1900, né, quando esse americano, né, o John Sampson, né, ele começa a estudar muito sobre endometriose e ele publica a teoria que até hoje a gente usa para, né, a qualificar a endometriose, que é a teoria da menstruação retrógrada, e ele é conhecido até hoje como o pai da endometriose, né. Os avanços na relação ao diagnóstico de endometriose, né, e tratamento, então, foram vindo com a década de 50, né, quando entra as pílulas contraceptivas, né, e aí tem melhora muito no tratamento, né, e um pouco de avanço no diagnóstico em relação aos exames de imagem, né, e em 70, com a introdução das câmeras de laparoscopia, que isso tem uma revolução cirúrgica, né, na abordagem tanto cirúrgica quanto diagnóstica dessas mulheres. Mas ainda hoje é uma doença que é bastante difícil de ser, às vezes, diagnosticada, ainda tem um tempo longo para o diagnóstico e que acarreta em muito sofrimento para essas pacientes. Quem é acometido por endometriose, né? Então, em geral, ela afeta 10% das mulheres em idade reprodutiva, né? Na maioria dos estudos, quando a gente vê, são mulheres brancas, de nível socioeconômico alto, mas provavelmente isso tem um viés, né, de diagnóstico, provavelmente porque essas mulheres têm maior acesso ao sistema de saúde, né, e por isso elas conseguem um diagnóstico mais fácil, né. Como eu já comentei anteriormente, são 176 milhões de mulheres afetadas no mundo, né, e dessas, assim, 50% delas vão ter queixa de infertilidade, 80% delas vão ter queixa de quadro de dores, né, dismenorreia, dor pélvica, ou qualquer outros quadros de álgicos na região pélvica, né. Lembrando das adolescentes, embora não seja um quadro tão comum entre as adolescentes, né, mas aquelas que têm uma dismenorreia que é resistente ao tratamento, 50% delas vão ter endometriose. Então, a gente tem que pensar desde quando essa menina começa a menstruar, e se ela tem uma dismenorreia que não responde muito bem ao tratamento, que ela possa ter endometriose, né. E os quadros mais graves, né, de endometriose profunda, eles afetam poucas mulheres, mas é o que a gente vê aqui no nosso serviço, né. Nosso serviço basicamente atende esses quadros mais importantes, que são difíceis de acompanhar em outros locais por conta da complexidade deles, né. E o quanto isso afeta, né, o sistema de saúde público, né? Então, a gente pode observar aqui, né, são dados de 2019, do DataSUS, né? A gente teve, entre 2009 a 2013, quase 72 mil internações, né? Sendo que dessas, a maioria acontece na região sudeste, muito provavelmente porque é uma região que tem acesso aos serviços de saúde muito mais fácil, às vezes uma população com poder aquisitivo um pouco maior, né? O setor privado é onde mais se vê as internações pela endometriose, né? E a gente tem um gasto anual com essas pacientes de 10 milhões, né? Se você comparar com os dados dos Estados Unidos, né? Eles têm um gasto por paciente por ano por endometriose de 15 milhões, né? Quase 16 milhões de dólares, né? Então, é um gasto muito importante, né? Impacta muito na qualidade, no questão do tratamento dessas pacientes, né? E, assim, né, da onde que vem a endometriose, né? Como que esse tecido endometrial, ele vai se implantar fora da cavidade uterina, né? Então, existem diversas teorias para tentar explicar o porquê, né, do tecido endometrial se implantar, e as duas teorias que são as mais aceitas, né, é a teoria da menstruação retrógrada, de Sampson, né, dessa data de 1926, como eu já falei, né, e a teoria de metaplasia celômica, né. A teoria de menstruação retrógrada seria o quê? Que são células endometriais viáveis que se implantariam nesse tecido, né. Mas se a gente for pensar, 90% das mulheres apresentam menstruação retrógrada, né, e 10% só delas que vão desenvolver endometriose, né. Então, por que só esse 10% envolveria, né? Da mesma forma, a teoria da metaplasia celômica, né, que dizem que as células do mesotélio peritoneal teriam uma capacidade totipotente e poderiam se transformar em outros tecidos, como no caso o tecido endometrial, né.
Mas se todas as mulheres têm essa característica, porque também só algumas, né, desenvolvem a endometriose. E aí isso foi explicado com outras teorias, né, mais recentes, né, que tudo isso estaria envolvido o quê? Fatores imunológicos, né, então hoje estudam muito, né, quais seriam os marcadores imunológicos que poderiam estar envolvidos com essa gênese da endometriose, né, sejam eles as células NK, metalosproteinases e outros fatores, né, fatores genéticos, né, então já descobriram alguns genes que estão relacionados com a endometriose, né, e tem um histórico genético importante, né, então quando tem história na família, mães, parentes próximos, essas mulheres tendem a ter mais endometriose, né, e questão de fatores ambientais também que poderiam propiciar a implantação dessas células, né, e o desenvolvimento dessas células de forma viável, né, um dos fatores que se discute bastante é a dioxina, né, que é um produto químico, né, que muitas vezes a gente pode encontrar no leite por conta de questão de agrotóxico, tudo isso. Mas essas duas teorias, elas não explicariam a endometriose em longas distâncias. Por exemplo, as pacientes que sofrem de endometriose pulmonar. É uma situação um pouco frequente, mas que existe, né? E como a gente poderia explicar a disseminação dessas células endometriais para o pulmão? Então, eles acreditam que esteja uma disseminação hematogênica ou linfática que poderia levar essas células a longo prazo, né? Outra teoria que ainda se diz, né, e que ainda hoje leva a uma discussão se a gente deve ou não separar os materiais durante uma cesárea, né, é o que vai justificar a endometriose de parede abdominal, né? Então, a teoria se dizia que durante um procedimento cirúrgico, após um parto cesárea, né, a gente poderia estar disseminando essas células endometriais para a parede abdominal. E eu lembro ainda hoje, quando eu era residente, né, no começo da minha formação, quando eu fazia ainda um pouco de obstetrícia e fazia os partos, né, que a gente separava, né, o porta-agulha e a pinça para evitar que se contaminasse a parede abdominal durante o fechamento da cesárea e impedisse que ela desenvolvesse uma endometriose de parede abdominal. E aí, então, né, eu falei um pouco das teorias, né, falei que pode se localizar em diversos locais, né, mas assim, então, onde a gente pode encontrar endometriose? Então, a gente pode encontrar onde? No peritônio, né, é essa imagem mais característica, né, que é essa lesão enegrecida que a gente encontra visualizando numa laparoscopia, né, mas às vezes a gente tem algumas endometrioses que nem tem essa característica muito típica, né, que essa característica são lesões às vezes mais esbranquiçadas, lesões avermelhadas, parecendo às vezes uma aderência, né, a gente pode encontrar em fundo do saco posterior, ligamento sacro, no ovário, né, com os famosos endometriomas, né, que é aquele cisto que quando a gente abre, a gente nota essa secreção achocolatada saindo dele, né, na região do septo reto vaginal, na bexiga, como nessa imagem que eu coloquei aqui, no intestino, né, parede abdominal e em outras localizações, né, menos frequentes, né, como diafragma, vulva, vagina, colo do útero, rim, tem descrições de endometriose em renais, pulmonares, pleurais, aqui uma endometriose no diafragma, né, então são outras localizações. Então é uma doença que pode acometer, embora seja uma da região pélvica, que pode acometer outros órgãos, né, e com comprometimento importante da qualidade de vida dessas mulheres. De uma forma mais simples, né, essa endometriose ela pode ser classificada, né, de uma forma mais didática, como uma endometriose peritoneal, como uma endometriose ovariana ou a chamada endometriose profunda, né. A endometriose profunda é aquela que a gente tem o tecido endometrial invadindo 5 ou mais milímetros do peritônio pélvico, né, que mostram, são quadros de lesões mais profundas, com nódulos mais profundos e na maioria das vezes, com uma sintomatologia e um impacto mais importante na qualidade de vida dessas mulheres. Mas a classificação que a gente usa, em geral, é essa classificação da American Society of Reproductive Medicine, de 96, onde a gente atribui scores de acordo com o que a gente identifica durante uma laparoscopia, né? Essa classificação foi feita para uma laparoscopia, mas pode ser utilizada se a gente fizer um procedimento laparotômico também, né? E a gente atribui pontos de acordo com as características das lesões. E aí a gente vai estadiar essa endometriose em estádio 1, que é a endometriose mínima, quando ela tem até 5 pontos, então é uma endometriose mais superficial, que pega somente peritônio pélvico, às vezes fundo do saco posterior, são pequenos focos de endometriose que afetam essas mulheres, né? O estádio 2
que é um estadio de endometriose chamado leve, né, que são até 15 pontos, né, ainda é uma endometriose superficial que pode conter algumas lesões profundas, mas ainda caracterizada como uma endometriose superficial. E a partir daqui do estádio 3 é que a gente já tem realmente a endometriose profunda, né, que são pacientes que têm até 40 pontos, né, então geralmente tem presença de endometriomas, aderências mais leves, às vezes um bloqueio parcial do fundo do saco posterior, né, e a endometriose severa, que é estádio 4, acima de 40 pontos, onde a gente tem múltiplas aderências, acometimento de bexiga, às vezes intestino, grande comprometimento de fundo do saco posterior, muitas vezes é aquela que a gente chama de pelve bloqueada. E aí, às vezes, alguns dos nossos alunos, né, do sexto ano, que passam no nosso ambulatório, vão questionar que muitas vezes as pacientes estão estadiadas no nosso ambulatório como estadio 4, que elas não se submeteram a nenhum procedimento cirúrgico, né? Isso porque, na verdade, as pacientes que a gente recebe nesse ambulatório são pacientes que, pelo exame de imagem, ela já tem um grande comprometimento, seja de alça, de intestino, de bexiga, comprometimento de fundo do saco posterior, e a gente, analogicamente, a gente estadia ela com um estadio avançado por conta de todo esse comprometimento, né? E como que a gente vai diagnosticar essas mulheres, né? Então, como qualquer doença, né, o que é muito importante? Uma boa anamnese e um bom exame físico, né? A gente tem alguns biomarcadores que podem auxiliar nesse diagnóstico, os exames de imagem, né, e a laparoscopia como um exame padrão ouro, né? Mas o grande problema ainda no diagnóstico é a questão do tempo, né, de diagnóstico, né? Então, essa aqui é uma revisão mostrando quanto tempo se demora para diagnosticar endometriose, né? A gente tem um trabalho aqui que foi feito aqui em Campinas, um trabalho que foi feito na época no mestrado do Maurício, orientado pelo Pedro, que a gente tinha uma média de 7 a 8 anos, né? Que é o que é apresentado nessa revisão. Mas vocês podem ver que, assim, né, em São Paulo, também tem um tempo tardio, né? E em lugares, né, Boston, né? Uma média de quase 10 anos para o diagnóstico de endometriose, né? Então, essas mulheres, elas são muito negligenciadas, né, até elas conseguirem esse diagnóstico definitivo, né, e por isso elas têm um sofrimento não só físico, como psíquico também, até elas determinarem o que realmente as afeta, né. Hoje em dia, os estudos mostram, né, que, em média, demoram-se 5 anos para conseguir fazer o diagnóstico de endometriose, né. Então, por isso que nós vemos aqui no nosso serviço, a gente acaba tendo mulheres com uma idade um pouco mais avançada, porque é o tempo de demora para elas conseguirem chegar diagnosticadas e chegarem ao nosso serviço, né? Uma vez que o nosso ambulatório em si, a gente só aceita as pacientes diagnosticadas por fato de ser um ambulatório muito cheio, e a gente tem uma demanda muito grande, então a gente acaba recebendo essas pacientes mais tardiamente com o seu diagnóstico. Qual que é a história de endometriose, né? Então, a história principal é a história de dor, né? É o que a gente chama dos 5Ds, né? Então, a maioria delas vão apresentar a dismenorreia, dor pélvica, dispareunia, a disquesia ou a disúria, né? Mas também a gente tem uma porcentagem de mulheres que têm infertilidade, alguns outros sintomas, né, como alterações intestinais, as massas ovarianas, que seria no caso de endometriomas, outros sintomas relacionados ao trato urinário, né, e uma porcentagem menor, que pode até chegar em 50%, mas não chega a tudo isso, de pacientes assintomáticas, né. Lembrando que quando a gente faz, né, a história dela, esses sintomas de dor, eles geralmente estão associados, né, então esse aqui é um estudo bastante interessante, né, foi publicado, mostrando que raramente elas têm uma dor isolada, né, então elas só apresentam dismenorreia, ou só apresentam dor pélvica crônica, ou só dispareunia, né, na maioria das vezes elas têm essas dores, todas elas associadas. Em relação ao exame físico, o que a gente pode encontrar dessas mulheres, né? Então, quando a gente fizer um especulado, a gente pode encontrar algum nódulo escuro, né? É uma situação muito pouco frequente, mas a gente pode encontrar. A gente tem que ter um cuidado quando a gente encontra esses nódulos escuros na vagina, né? Um diferencial disso é o diferencial dos casos de coliocarcinoma, de doença trofoblástica gestacional na vagina, né? E o cuidado que a gente tem que ter, diferenciar com isso, é com o beta-HCG, né? Se ele for positivo, é uma doença gestacional, se ele for negativo, é uma endometriose, até porque isso vai mudar um pouquinho a questão de conduta, né? Na endometriose a gente pode biopsiar, claro que existe um risco de sangramento, mas não tão grande. Nas lesões neoplásicas da
doença trofoblástica gestacional, não, porque o risco de sangramento é muito importante, né? No toque, esse é um exame que frequentemente a gente percebe, né? A paciente tem muita dor ao toque vaginal, a mobilização dos órgãos, às vezes aquele útero está fixo, né? Então ele se apresenta invertido por conta de todo esse processo aderencial que tem. Muitas vezes a gente consegue notar nódulos no fundo do saco posterior, um espessamento dessa região. No caso de endometriomas, um aumento dos volumes ovarianos, né? E toda essa alteração de exame ginecológico associada com a anamnese tem uma sensibilidade que não é tão alta, mas que nos ajuda bastante no diagnóstico da endometriose. Em relação aos biomarcadores, né, então, existem estudos hoje em dia com mais de 122 biomarcadores séricos, né, 22 biomarcadores endometriais, mas ainda hoje não há evidências de que nenhum desses marcadores, nem os endometriais, nem os séricos, sejam muito efetivos no diagnóstico de endometriose, né. A gente tem o CA125, que aparece bastante, inclusive, nos livros textos, né, ele pode ser usado como teste diagnóstico, mas se vocês observarem nesse trabalho aqui, ele tem uma baixa sensibilidade para o diagnóstico, ele é muito inespecífico, né, uma especificidade maior, pode ser via positiva e com a história característica, com os outros exames ele vai auxiliar, e por isso que vocês observam, né, os alunos que passam, os residentes, né, que a gente não faz dosagem do CA125 no nosso ambulatório, a gente não acompanha essas pacientes com CA125, porque ele teria muito pouca utilidade, tanto para diagnóstico como para tratamento, né. Existem perspectivas, então, com esses novos biomarcadores, né, o CYPC9 e o PGP 9.5, se seriam marcadores que poderiam, só por eles, a gente conseguir um diagnóstico mais precoce de endometriose, mas isso ainda está tudo em estudos. Em relação aos exames de imagem, né, então, o exame mais solicitado primeiramente, que a gente utiliza, é a ultrassonografia, né. Lembrando que esse ultrassom pode ser um ultrassom transvaginal normal, 2D ou 3D, e esse ultrassom simples, em geral, ele consegue visualizar muito bem os endometriomas. Então, ele funciona como uma primeira opção para toda a avaliação de endometriose. Mas ele tem uma certa dificuldade para avaliar a endometriose mais profunda, a endometriose intestinal. Então, a gente tem um ultrassom com preparo de intestino ou ultrassom transretal, que é utilizado para isso. Esse ultrassom é examinador dependente, e aí vai depender muito da capacidade da pessoa, né, de treinamento dela para poder identificar essas lesões, né. Uma pessoa bem capacitada, esse exame de imagem, ele tem uma alta sensibilidade, uma alta especificidade para diagnóstico dessas lesões profundas. O que utilizam muito, né, e o que utiliza muito aí fora, até porque nem todos os lugares têm, né, uma pessoa capacitada para isso, né, é a ressonância magnética, né, que é um exame que não é examinador dependente, então por isso eles falam que tem uma maior precisão, embora o laudo da ressonância seja examinador, né, dependente, né, então depende de quem vai dar o laudo. Então, se é uma pessoa que foi treinada, capacitada para poder identificar essas lesões de endometriose, né. Então, ela também tem uma alta sensibilidade, uma especificidade para diagnóstico dessas endometrioses profundas, né, e para a avaliação da adenomiose, né. Aqui, imagens, né, mostrando uma endometriose de septo reto vaginal, da região de útero sacro, aqui identificadas pela ressonância, né. E os estudos, então, quando eles comparam em relação à especificidade e sensibilidade entre o ultrassom e a ressonância, né, a gente vê que eles são bastante semelhantes, né, que não tem diferença significativa entre usar um método e o outro, né. Então, aqui no nosso serviço, a gente tem uma facilidade maior pelo ultrassom, e as nossas pacientes, quase todas elas têm um acompanhamento com ultrassom transvaginal, né. Mas aí fora, né, quem trabalha em consultórios, assim, convênios, sim, nem sempre, né, esse ultrassom não é coberto pelos convênios, né, então é um ultrassom que é feito de forma particular, e aí muitas vezes ela tem uma maior facilidade de ser realizada uma ressonância. Tanto um quanto o outro exame tem alta sensibilidade e especificidade para o diagnóstico da endometriose profunda. E aqui, né, o que é o nosso padrão ouro, continua sendo o padrão ouro para o diagnóstico de endometriose, é a laparoscopia associada ao anátomo patológico, né. Claro que essas lesões profundas, vocês vão ver que hoje em dia, assim, o exame de imagem associado à clínica é o suficiente para fazer o diagnóstico, indicar
o tratamento, seja ele clínico ou cirúrgico, né? Mas as endometrioses mais superficiais, ou a única forma de fazer diagnóstico é através da laparoscopia. E como a gente deve tratar essas pacientes, né? Então, uma grande discussão entre se realizar tratamento clínico ou tratamento cirúrgico, e para indicar o tratamento, a gente tem que levar em conta qual que é a principal queixa ou sintoma da mulher. Se a sintomatologia dela é uma sintomatologia mais álgica, ou se o quadro dela é infertilidade. Eu vou discutir um pouquinho mais relacionado à sintomatologia álgica, em relação ao tratamento dessas pacientes, para não me alongar muito durante a aula. Então, o tratamento cirúrgico, ele sempre foi considerado um tratamento padrão ouro, né? Porque, claro, ele melhora a qualidade de vida da mulher, né? Diminui a dor, né? E nesse estudo, a gente vê que quase 80% das mulheres têm uma boa eficácia com o tratamento, né? Mas lembrar que, principalmente, nesses casos de endometriose mais profunda, a gente tem uma taxa de complicação que pode variar de 2% a 14%, né? E, às vezes, complicações bastante grave para as mulheres, né? Além disso, um outro problema é a questão da recorrência, né? Então, os estudos mostram, né, que se a gente só fizer o tratamento cirúrgico sem manter essas pacientes com tratamento hormonal pós a cirurgia, elas vão ter um índice de recorrência muito alto, né? O que eles mostram, então, trabalhos de fora, né, mostrando trabalhos americanos, que pode ser uma recorrência que pode chegar até 30% para endometriomas, assim, em 5 anos, né? E uma recorrência da clínica, né, o pior importante da dor, que também pode chegar a 50% em 5 anos, né. E muitas vezes a cirurgia, embora ela seja boa, hoje em dia a gente tem algumas indicações específicas para isso, né. Ou a gente indica, às vezes, alguma cirurgia mais radical, que seria o quê? Não só a esterectomia, com a remoção de todos os implantes, mas a oforectomia, né, o que a gente faria, teria essas mulheres menopausadas, de uma forma de um tratamento mais definitivo para a endometriose, nos casos que elas não respondem a nenhuma outra forma de tratamento, né, como elas têm um quadro de dor muito intratável. Esse é um estudo aqui do nosso serviço, né, que está em vias de publicação na International Journal of Gynecology and Obstetrics, né, onde a gente avaliou 72 cirurgias, né, no período de 2007 a 2017. Vocês veem que a gente tem uma indicação cirúrgica para essas endometrioses profundas bem pequena, né. A gente tem uma média de todas as pacientes que foram atendidas, né, esse ambulatório nosso começou em 96, e até hoje a gente tem uma média mais ou menos de 2.000 mulheres, 2.000 casos novos que foram atendidos no nosso serviço, né? Se vocês, né, dividirem, né, esse período de 2007, então se a gente tivesse 1.000 mulheres que foram atendidas nesse período, mais ou menos, né, somente 72 foram submetidas a cirurgias mais invasivas, né? Então a gente tem uma indicação cirúrgica muito restrita por conta dos riscos de complicação, né? E a gente observou que a gente teve uma taxa de complicação que chegou a quase 18%, né, que foram complicações mais, né, como, né, transfusão, né, necessidade de realização de colostomia, né, complicações tardias como hérnias, né, alterações de trombose, né, fístulas ou estenoses da sutura, né, mas a gente teve quadros, né, de pacientes que evoluíram para óbito também, né, a gente teve 2 casos, um mais antigo, um mais recente, né, de uma paciente que evoluiu para óbito por uma embolia pulmonar, uma paciente jovem, de uma outra paciente que acabou evoluindo para óbito, isso faz uns 3 anos atrás, por uma fístula da anastomose, ela levou com um quadro de septicemia grave e acabou evoluindo para óbito, né, então a gente tem um certo cuidado para indicar essas cirurgias por conta de aumento dessas complicações, né. E a gente observou também uma taxa de recorrência alta, né, de 30, quase 35%, né, que na maioria das vezes foram porque essas mulheres não usaram terapia hormonal pós a cirurgia, né, então elas tiveram uma recorrência não só da clínica como das lesões, mas a gente teve um dado muito interessante, que a gente observou que a gente teve essa alta taxa de recorrência foi devido às pacientes que usaram o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel no pós-operatório, né, com uma recorrência importante das lesões, e eu vou falar um pouquinho mais para frente, né, por que isso, né, provavelmente porque ele tem uma ação muito local, sem bloquear o sistema, o eixo central
e dessa forma ela tem uma produção hormonal ainda importante, né? Aqui outros trabalhos do nosso serviço mostrando questão de recorrência, né? Então esse aqui foi um trabalho de uma aluna minha de iniciação científica que foi avaliou a recorrência nos nossos casos de endometriomas, né? E a gente teve uma taxa de 40% de recorrência, né? E esse aqui foi o TCC do Trigo, né? O nosso ex-residente, né? Que avaliou também os casos de endometriose de parede abdominal e a gente teve uma recorrência de quase 30%, né? Então a gente vê que existe uma recorrência alta, então essas pacientes precisam ser acompanhadas e tratadas continuamente até elas entrarem na menopausa, né? Então, assim, quando que a gente indica a cirurgia, né? Então, como eu falei, a gente deixa o procedimento cirúrgico para alguns casos, né, mais específicos em virtude de tudo isso, né, da grande recorrência e em virtude também das complicações, né? Claro, se a paciente assim desejar, né, ela tem todo o direito de escolha de tratamento, né? Então, se for um desejo dela e ela for orientada de todos esses riscos e complicações, ela vai ser submetida ao tratamento cirúrgico, né? Em casos de pacientes que estão contraindicados a tratamento medicamentoso, por exemplo, mulheres com câncer de mama, né, que não podem tratar hormonalmente, e aí a única opção de melhora da qualidade de vida é o tratamento cirúrgico, né. As pacientes que não respondem ao tratamento medicamentoso, né, têm uma má resposta, então elas inicialmente iniciam com o tratamento medicamentoso, mas isso não é o suficiente para controlar a dor, elas têm um impacto muito importante na qualidade de vida e elas acabam optando pelo tratamento cirúrgico, né? Em casos da gente ter doenças com risco de perda de função de órgão, né? Então, lesões que possam obstruir o uretero, obstruir o reto sigmoide, né? Levando a um quadro de abdômen agudo, levando a uma perda daquele rim, né? A gente já teve alguns casos disso. Então, antes que isso ocorra, a gente indica a cirurgia para evitar aquela perda, né? Da mesma forma, lesões em órgãos que o risco de obstrução é alto, então, em apêndice, né? Ou intestino delgado, no hídro, então, essa é uma indicação cirúrgica clássica. Então, mesmo que a paciente seja pouco sintomática, a gente orienta ela que é indicado que faça um procedimento cirúrgico pelo seu risco de obstrução, né? Em casos de endometriomas, né, endometriomas muito grandes, maior que 100 centímetros, né, é indicação cirúrgica, principalmente nas pacientes que têm uma idade já mais avançada, acima de 35 ou 40 anos, até porque, muitas vezes, um diagnóstico diferencial é o adenocarcinoma endometrioide, né. E aqui eu deixei um pouco para o final, para falar uma questão um pouquinho da infertilidade, né. Ela era uma indicação de tratamento cirúrgico, até pouco tempo atrás, mas agora com os procedimentos de fertilização in vitro, mesmo nesses casos de endometriose mais grave, a cirurgia acaba sendo no segundo tempo, pós a fertilização. Claro que, assim, serviços que não têm a opção de oferecer uma fertilização in vitro adequada para as mulheres, a cirurgia vai ajudar muito nesse quadro, né? Porque você vai tirar todas aquelas lesões, diminuir muito o processo inflamatório e melhorar a resposta dela à gestação. Mas isso ainda é bastante discutível, né? Então, a gente tem como primeira opção, né, hoje em dia, a primeira escolha é o tratamento hormonal, né? É um tratamento que tem uma melhora bastante importante, né, no quadro álgico dessas pacientes, né? Claro que se você deixar de usar o tratamento, vai voltar os sintomas, né? Então, essas pacientes têm que ser orientadas que elas vão fazer um tratamento a longo prazo, né? Em geral, elas iniciam, né, o diagnóstico, o tratamento na faixa dos 35, né, 30 anos, né? E elas vão ter que usar esse tratamento até elas entrarem na menopausa, onde elas não têm mais produção hormonal. Dessa forma, elas não têm mais os quadros álgicos, né? Que, se elas fizerem uma cirurgia, é indicado, então, esse uso do tratamento hormonal para evitar a recorrência, né, aumentar o intervalo livre sem dor, né? O que a gente tem disponível para tratamento, né? Então, a gente tem os contraceptivos orais combinados, os progestagênios, o danazol, a gestrinona, os análogos de GnRH. Todos eles, aparentemente, têm uma eficácia bastante importante, mas a gente tem que considerar o quê para escolha, né? Efeitos colaterais, custo, e alguns deles, hoje em dia, são considerados como segunda linha de tratamento, por não poder ser usado a longo prazo, ou por não bloquear o eixo e não tratar totalmente essa endometriose de uma forma adequada, né?
Então, os análogos de GnRH, se vocês forem pensar, né, é uma medicação, então, que vai bloquear o sistema nervoso, o eixo central, e vai fazer com que essas pacientes tenham uma característica de uma menopausa, né, um efeito hipoestrogênico bastante importante, mas ele tem as repercussões do efeito hipoestrogênico, né, que são principalmente na paciente jovem, não só os sintomas, né, que elas podem ter de fogachos, né, mas as repercussões na questão da massa óssea, né. Então, é um tratamento que é indicado para ser usado no máximo por 6 meses, por conta dessas repercussões, né. Existem trabalhos na literatura do uso há 2 anos, né, associando uma terapia hormonal junto para evitar essas repercussões, principalmente na massa óssea, né, mas o custo fica extremamente elevado, né, os efeitos colaterais são importantes, né, então é uma terapia que é indicada como segunda linha por conta desse prazo curto que ela pode ser utilizada, né, ela não pode ser utilizada a longo prazo. No serviço a gente usa muito esse tipo de medicação, muitas vezes no pós-operatório de cirurgias bastante grandes, né, quando ela tem um quadro de endometriose muito importante, né, no sentido de ajudar a melhorar um pouquinho a atrofia das lesões que possam ter ficado remanescentes da cirurgia, né, e depois mantém elas bloqueadas com algum outro tratamento hormonal. Em relação ao danazol e a gestrinona, né, então são medicamentos que foram usados no passado, deixaram de ser usados por conta dos grandes efeitos androgênicos que tem, né? A gente não tem muitos estudos na literatura em relação a isso, né? Então, não são medicamentos muito utilizados na prática clínica. Os contraceptivos orais combinados, né? Então, eles são bastante utilizados, né? Eles têm todos esses efeitos aqui listados, né? Então, diminui o refluxo, né, retrógrado da menstruação, vai inibir a ovulação e aí diminui o risco de endometrioma, né? Vai atrofiar os implantes, né? Diminui-se a questão de processo inflamatório, porque diminui prostaglandinas, né? Diminui a proliferação de células, aumenta a apoptose, e dessa forma vai diminuir a dor relacionada aos implantes, né? Então, é uma boa opção, né? Claro, de forma contínua, né? Para bloquear a menstruação, essas pacientes não vão usar de forma cíclica esses contraceptivos, né? Mas vocês podem perguntar, a gente aqui no nosso serviço, a gente acaba deixando ele como uma segunda linha no caso da falha dos progestagênios, né? Nos casos da falha, no sentido das pacientes que têm muito escape menstrual usando progestagênio, e a gente dá uma preferência aí ao uso contraceptivo oral combinado, né? E os progestagênios, né, que eles existem nas diversas formas, né, seja via oral, seja um implante, o intramuscular ou o sistema intrauterino, né? Também tem uma atividade anti-inflamatória muito importante, né, imunorregulatória, né? Entre os progestagênios via oral, né, a gente tem o Dianogest e o Desogestrel, com uma ação muito boa, né? O implante é com o etonogestrel. O progestagênio injetável é o acetato de hidroxiprogesterona. E aqui eu vou falar um pouquinho do sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, né, o progestagênio e levonorgestrel, que a gente também considera como uma segunda linha, né, de tratamento. Por quê? Porque ele é um progestagênio muito bom, mas que tem uma ação muito local, né? O sistema intrauterino de liberador de levonorgestrel não bloqueia o eixo e dessa forma, né, ela não seria bom para o tratamento das pacientes que têm endometriose ovariana, né, e nem aqueles casos de mulheres que têm endometriose na pelve, na região abdominal mais alta, né, não só na região pélvica. E eles, né, também diminuem recorrência e dor em intervalo livre e podem ser usados com tratamento cirúrgico para evitar, né, recorrência das pacientes, né. E um dos progestagênios que é muito hoje falado, né, é o Dianogest, né. Aqui são alguns estudos do nosso serviço, né. O Dianogest é um progestagênio mais novo, né, progestagênio de 4ª geração, que tem uma ação maior nos receptores endometriais e dessa forma poderia ter uma ação anti-inflamatória e um poder atrófico maior para essas lesões, né. Então, a gente tem resultados muito bons com o uso de Dianogest, né. No início, ele era um custo muito elevado em relação aos outros progestágenos, né. Hoje o custo já barateou e é uma opção bastante importante, né, para o tratamento das pacientes de endometriose. Lembrando só que, na verdade, né, algumas coisas que foram ditas que ele poderia diminuir as lesões, isso ainda não foi comprovado, né, esse nosso estudo mostra que
embora ele tenha melhorado o quadro álgico, melhorado a qualidade de vida das mulheres, as lesões de endometriose mantiveram o mesmo tamanho, não reduziu o tamanho, né? Então, a gente não tem nenhuma medicação eficiente para reduzir o tamanho das lesões, e sim para controlar a sintomatologia delas. Ainda a gente tem disponível no mercado os inibidores da aromatase, né? Eles são utilizados mais nas mulheres após menopausa, que é uma situação muito pouco frequente de endometriose, né? Então, geralmente a gente fala para a paciente assim que ela entra na menopausa que ela está tratada de endometriose, mas às vezes a gente tem alguns casos de endometriose na pós-menopausa. Mais frequentemente isso acontece nas mulheres que usam terapia hormonal só com estrogênio, sem oposição da progesterona. Então, a gente teria uma reativação de focos de endometriose de mulheres que já tiveram endometriose, né? Por isso, assim, é sempre bom lembrar, né, que paciente menopausada com antecedente de endometriose, ela precisa de uma terapia combinada quando ela for fazer uma terapia hormonal, né? Com estrógeno progestativa ou tratamento com tibolona, né? Alguns estudos falam da utilização de inibidor de aromatase para os pacientes com infertilidade, né, visto que alguns deles, como o letrozol, né, é muito utilizado para induzir ovulação, embora isso não seja liberado, né, pela Anvisa, e essa utilização seja uma utilização off-label, né, e ele tem uma repercussão importante na massa óssea, então a gente tem que avaliar bem o seu uso, né. Outras medicações que estão em estudo hoje em dia, né, então, são medicações que vão interferir no processo imunológico, né, e inflamatório das pacientes, né, mas que ainda estão em estudos e não são liberados para o uso do tratamento das mulheres com endometriose, né. E, às vezes, não só o tratamento hormonal é eficiente para esse controle álgico, né, então, às vezes, a gente tem que associar outras terapias para melhorar a qualidade de vida dessas mulheres, né. Além dos anti-inflamatórios, dos analgésicos, né, que sempre estão na prescrição dessas pacientes com quadro de dor crônica, né, a gente tem essas outras modalidades que ajudam na melhora da sintomatologia álgica dessas pacientes, né. Então, essa é uma revisão sistemática de uma aluna de doutorado, né, que hoje, né, na verdade, é uma fisioterapeuta nossa contratada, que é responsável pelo ambulatório de dor pélvica, né. Ela começou o mestrado dela falando um pouquinho da eletroterapia, né, do TINS, do controle dos sintomas álgicos na endometriose, né, e ela já estudou tanto a fisioterapia feita aqui no serviço, como esse dispositivo que é apresentado aqui na imagem, que é o Tanix, né, que é uma fisioterapia, entre aspas, portátil, né, que a paciente pode comprar e adquirir esse produto na farmácia e fazer essa fisioterapia em casa, com resultados bastante promissores do controle álgico, né. E quando a gente foi levantar todas essas outras modalidades, a gente observou resultados muito promissores, né, do tratamento da sintomatologia álgica, claro, não só isso, né, associado ao tratamento hormonal, nem em relação, né, com a acupuntura, a eletrofisioterapia, exercícios físicos, yoga. Então, a gente sempre recomenda que essas mulheres, né, às vezes associem outras atividades no controle álgico dela, né. E por que tudo isso, né? Então, porque essa doença é uma doença que impacta muito negativamente a qualidade de vida das mulheres, né? A gente tem os estudos que mostram, né, que essas mulheres têm uma redução na sua produtividade em 40%, né? Elas têm uma associação com doenças, né, com ansiedade, com depressão, doenças psicológicas, quase 90%, né? E muitas vezes relacionadas com o distúrbio da infertilidade, né? Aqui é um trabalho que a gente avaliou realmente esse impacto na qualidade, foi uma revisão que a gente fez associado com o pessoal que trabalha na Itália, né, e a gente viu um importante impacto na qualidade de vida dessas mulheres, né. Então, e esse outro estudo aqui do nosso serviço, né, que foi um estudo de uma aluna de iniciação científica, onde a gente avaliou 60 mulheres com questionários de qualidade de vida, seja o questionário mais genérico, que é o SF36, e o questionário mais específico para a qualidade de vida em endometriose, que é o EHP30, e a gente observou que todas essas mulheres, mesmo tratadas clinicamente, então, elas tinham tratamento hormonal, elas ainda tinham um comprometimento da qualidade de vida, principalmente no domínio psicológico, né? Embora o domínio físico elas estivessem bem, porque elas, a maioria das vezes, elas estavam bem controladas da sintomatologia álgica,
elas ainda tinham um impacto na qualidade de vida em relação à parte psicológica, né? E aí a gente vê estudos internacionais, né, mostrando como essa revisão, né, como é um ciclo vicioso, né? Então, a paciente tem uma dor crônica, acaba tendo doenças psicológicas, né, que aumentam a quadro de dor crônica, e aí aumenta a questão psicológica, né? Então, ela vive num ciclo vicioso, né, de uma patologia, então, impactando, né, não só nas questões, né, de sociabilidade, de trabalho, de relacionamento com o companheiro, com a família, né, impactando de uma forma muito importante, né, a qualidade de vida dessas mulheres, né. E existem diversos outros estudos, né, aqui alguns estudos qualitativos, né, falando desse impacto psicológico e social nas vidas das mulheres, né. Aqui um outro estudo também, uma revisão sistemática, né, falando desse impacto e propondo, né, que essas mulheres sejam acompanhadas, né, por uma equipe, né, multidisciplinar, né, então não só, né, pelo ginecologista, né, mas com acompanhamento com fisioterapeuta, com acompanhamento com psicólogo, tudo isso no sentido de melhorar essa qualidade de vida das mulheres, né. E aqui eu trouxe alguns dados de literatura nacional, né, então esse é um estudo antigo que foi realizado bastante tempo, né, para avaliar o quão depressão essas mulheres têm, né, então, independente de uso de tratamento clínico ou não, né, e vocês observam que, mesmo com tratamento clínico, né, essas mulheres têm um grau de depressão bastante importante, né, um estudo aqui do nosso serviço, né, e alguns relatos aqui, né, mostrando a experiência dessas mulheres, né, falando sobre uma violência institucional. Então, geralmente são mulheres que, às vezes, elas procuram 2, 3, 4 médicos até elas chegarem no diagnóstico definitivo, né, que muitas vezes os médicos banalizam os sintomas delas, né, então elas são negligenciadas até elas terem, né, então são pacientes muito sofridas, às vezes, né, que vêm com toda essa repercussão, né, e a gente às vezes escuta, né, os nossos alunos, os nossos residentes falando, nossa, eu vou ter que ir para esse ambulatório de endometriose, né, vou atender aquelas pacientes loucas, né, e isso, na verdade, não é, elas têm um porquê, né, de todas as vezes, assim, até uma agressividade, né, a gente às vezes tem alguns casos de mulheres um pouco mais agressivas no ambulatório, porque realmente elas sofrem uma violência, né, do não acreditação nela, né, um sofrimento tanto físico como psíquico muito importante, né. Aqui uma outra revisão aqui de literatura nacional, né, mostrando o quanto essa demora no diagnóstico impacta na qualidade de vida das mulheres, né, o sofrimento por não saber o que elas têm, um quadro de dor crônica, né. E aqui eu não podia deixar de falar, né, nesse ano, da questão da pandemia do Covid, né. Eu fui procurar alguns estudos, né, relacionados, que tinha publicado em relação à endometriose e o Covid, né. A maioria dos trabalhos é sobre orientações, né, de como melhorar a qualidade de vida dessas mulheres, né, então, que elas deviam estar praticando atividade física, não deixar de tomar as medicações, tudo. E esse foi um estudo que eu coloquei aqui, que foi um questionamento que foram feitos dessas mulheres, uma avaliação psicológica que teve, né, o quanto essa pandemia impactou, e eles observaram, né, que essas mulheres que já têm uma qualidade de vida impactada, né, tiveram um impacto muito maior por terem suas consultas adiadas, por terem suas cirurgias adiadas, né. Aqui no serviço mesmo a gente observou, né, a gente no início da pandemia, os ambulatórios foram fechados, essas mulheres deixaram de ser atendidas, e aí teve um momento que o nosso pronto-atendimento, né, o nosso pronto-socorro ficou muito exagerado com queixas álgicas dessas pacientes, porque elas não foram, né, o ambulatório estava fechado, e eu comecei a abrir esse ambulatório, né, vim eu praticamente atender sozinha, com uma pós-graduanda minha, né, até que depois que tudo se normalizou, a gente teve a volta dos residentes e dos internos, né, e a gente atendia pacientes numa situação psicológica muito importante, né, com, assim, né, com medo de toda a situação, mas, assim, com descontrole da sua doença, né, por ter deixado de ser atendida, ou por ter sua cirurgia suspensa, né, ou por não estar conseguindo as medicações, então foi um período muito sofrido para essas pacientes, né. E aí eu queria finalizar, então, né, para deixar uma mensagem para vocês, assim, que vocês, assim, olhem com cuidado essas mulheres, né, então, geralmente, elas chegam para a gente, né, dessa forma, né, com um mar revolto, né, muitas vezes muito angustiada, muito sofridas, né,
e a gente tem que olhar com cuidado e oferecer um melhor acolhimento, um melhor tratamento para ela, né? Inclusive um tratamento multidisciplinar, para que a gente possa deixar elas com uma qualidade de vida assim, né? Uma calmaria, né? Uma situação mais confortável para elas, né? Muito obrigada a todos. Obrigada, Dani. Excelente apresentação, acho que tão completa, pegando desde a história do começo até o que está acontecendo hoje em dia na pandemia, e para comentar o que você acabou de falar, que são pacientes sofridas e às vezes a gente não dá tanta atenção a isso, e eu costumo dizer para os alunos que a paciente que reclama, a paciente que eles falam que está enchendo o saco, com perdão da palavra, a culpa não é da paciente, a culpa é nossa. Nós não orientamos a paciente, nós não demos a devida atenção que ela precisava, né? Lógico, tem as suas exceções, às vezes são pacientes que sofrem outros tipos de transtorno, de sofrimento, às vezes familiar, mas realmente são mulheres que precisam muito de atenção. E eu queria começar, então, fazendo um comentário e uma pergunta, falando em relação a isso, que eu gostei muito daquela fotinho que você colocou da época de Freud, que as mulheres eram consideradas histéricas antes de ter o diagnóstico de endometriose, mas é uma coisa que de vez em quando a gente nota no ambulatório uma discrepância entre a dor e a profundidade ou o tamanho das lesões, né? Então, os alunos mesmo comentam assim, nossa, a paciente tem pelve bloqueada, endometriose super profunda, múltiplos órgãos afetados e tá super bem. E às vezes a gente pega aquela mulher que tem uma lesão super pequena de imagem, você acaba indo, né, por mais que você tenha dito que a gente evita a cirurgia, às vezes a gente acaba indo para uma laparoscopia e encontra lesões super pequenas, superficiais, e essa mulher, ela morre de dor, e às vezes a gente fica até sem saber o que fazer, né? O que você acha, às vezes, dessa discrepância? Então, na verdade, né, o que os trabalhos mostram que não tem muita correlação entre o estadio da lesão com realmente a sintomatologia clínica, né? A gente sempre espera que as pacientes mais acometidas, né, as endometrioses mais profundas, fossem mais queixosas, mas que realmente os estudos mostram que isso não tem correlação, né? E provavelmente tem a ver com essa questão psicológica mesmo, né? Então, acho que provavelmente as pacientes que têm esse componente psicológico mais afetado, né, como mostrei naquele slide da revisão, né, eu acho que é o que elas têm uma perpetuação maior da dor, né, então, muitas dessas mulheres a gente às vezes consegue tratar com medicamentos como antidepressivos, né, medicamentos de controle psicológico, e elas ficam muito melhores, né, então, eu acho que as pacientes que conseguem assimilar melhor a endometriose, né, como uma doença crônica, que realmente ela vai ter um impacto, né, são as que conseguem ter um convívio melhor, né, acho que elas acabam conseguindo se adaptar melhor e ter menos sintomatologias. Tá certo. E o Cássio fez uma pergunta super importante, super atual, mas antes de entrar nessa pergunta, eu vou fazer uma outra, que é em relação a... Você já falou que a gente evita ao máximo cirurgia por causa das complicações, mas às vezes a gente tem paciente que exige cirurgia, vai para a cirurgia extremamente precoce, e isso leva a múltiplas cirurgias, né? Às vezes a gente vê paciente com 5, 6, 7 cirurgias, e às vezes ela nem tem, ela já fez aquela super cirurgia completa que você mostrou pra gente, de esterectomia, de retirar todas as lesões, e essa mulher ainda fica com dor. Muitas vezes a gente acaba explicando que é uma dor por aderência, por ela ser muito mexida e pós-cirurgicamente, né? E aí entra o que o Cássio falou em relação à cirurgia robótica, se é a atual fronteira no tratamento cirúrgico da endometriose. O que você acha? Nós vamos acabar caindo, que a robótica vai ser muito melhor, ou a gente ainda vai continuar com a laparoscopia?
Ó, na verdade, o que tem de trabalho em questão a robótica, né, assim, a gente não faz robótica aqui, né, mas tem alguns trabalhos, né, eu inclusive estou com que foi nossa ex-residente, a Maria Fernanda, que vai lá para a Itália fazer um projeto em consoante, onde ela vai acompanhar pacientes que estão fazendo cirurgia robótica, né, e o que, na verdade, a robótica facilita, assim, ela facilita muito a questão do médico, do cirurgião, pela questão ergonômica, né? Essas cirurgias são cirurgias extremamente longas e cansativas, né? Visto, assim, ultimamente a gente teve 2, 3 cirurgias que foram 12, 10 horas de cirurgia, né? Então, quem está operando é extremamente horrível, né? E, assim, às vezes acaba até, vamos supor, negligenciando um pouco pela questão do cansaço físico mesmo, né? E o robô não tem isso, né? E o robô tem a grande vantagem, às vezes, de ser um pouco mais preciso, né? Então, não tem o risco do viés do tremor, essas coisas assim. Então, poderia, vamos dizer assim, ser uma cirurgia que, às vezes, um pouco mais eficaz, assim, um pouco mais ótima. Mas ainda hoje tem espaço para as duas. Eu acho que o robô vai auxiliar muito nessa questão dessas cirurgias mais amplas, da melhor ergonomia, numa melhor um pouquinho retirada das lesões, mas ainda eu acho que vai ter as duas abordagens têm futuro. Tá certo. Eu vou mudar um pouquinho aqui o tema para colocar um comentário que a Maíra, e aí você pode comentar se tem alguma coisa especial em relação a isso. Ela colocou que ela é aluna de pós, nutricionista, e ela queria só acrescentar a importância da nutrição dessas pacientes, que hoje já tem estudos na literatura que mostram a influência da nutrição melhorando a dor e a qualidade de vida. Mas tem alguns estudos, assim, ainda não tem, assim, né, comprovadamente, assim, ainda não tem fechado isso, né, então inclusive tem uma revisão sistemática que não fala um pouco, mas eu acho que provavelmente a nutrição é uma coisa, assim, muitas vezes algumas dessas pacientes têm a questão do peso, e a gente sabe que muitas alimentações erradas podem também piorar essa questão de processo inflamatório, tudo isso, né, então, eu acho que isso é um passo bom para estudar, Maíra. Eu acho que, assim, né, se você tiver interesse, a gente tem todo o apoio de estar procurando soluções para melhorar a qualidade de vida dela e estudar em alguns pontos específicos, né, algumas mudanças de alimentação. Eu acrescentaria que você tira outros fatores, né, como você falou. Então, às vezes, essa mulher, ela não tem um intestino que funciona muito bem, e a nutrição vai ajudar. Essa mulher, ela pode estar acima do peso, então isso ajuda bastante. E aí você acaba tratando a mulher como um todo, né? Bom, e aí eu acho que eu vou finalizar, então, com a pergunta do Wesley, que você até colocou na aula que não ia falar muito para não se estender, mas acho que é importante, gera, sem puxar sardinha para o meu lado, mas gera dúvidas, que é como conduzir a terapêutica em uma mulher que deseja engravidar. Que eu vou estar discutindo aqui do lado da nossa esterileuta, né, que é a Flávia. Então, mas, na verdade, a gente tem assim, duas opções, né? Então, as pacientes que a gente fala com endometriose mais leve, né, que seria endometriose estádio 1, estádio 2, a indicação é delas tentarem engravidar espontaneamente, e caso elas tenham alguma dificuldade, nesse caso, sim, a laparoscopia vem auxiliar muito, né, na retirada daqueles focos e diminuir um pouquinho esse processo inflamatório, para ela continuar tentando espontaneamente, caso ela não tenha obstrução tubária, né, nenhum outro fator assim, né, ou usar técnicas de reprodução de baixa complexidade, né. Agora, as pacientes com endometriose mais severa, hoje em dia, assim, então, as endometrioses estádio 3 ou 4, é a indicação que se faça a fertilização in vitro. Não só pela questão, às vezes, anatômica, né, muitas vezes elas têm as trompas pérvias, não precisaria ter essa questão anatômica, mas pela questão do processo imunológico importante que isso está envolvido, né. Então, a endometriose, ela não interfere só na questão anatômica, né, ela interfere tanto na ovulação, na implantação do embrião, na questão da produção dessas substâncias como funcionamento tóxico para esse embrião, né. Então, a fertilização in vitro, ela vem como primeira opção para esses casos, né. A gente não tem aqui no serviço para oferecer, então, essa não seria o nosso primeiro recurso, mas a gente orienta essas pacientes que seria o mais adequado, né.
E quando isso não responde, né, muitas vezes eles indicam a fertilização, e quando elas fazem, às vezes, 2, 3, algumas clínicas, 4 ciclos de fertilização, e aí não respondem a esse tratamento, que eles vão pensar no tratamento cirúrgico para diminuir esse processo inflamatório, tá? Não sei se a Flávia quer comentar mais alguma coisa especificamente com isso. Não, excelente, Dani. Na verdade, só complementando um pouquinho da prática clínica mesmo, é bastante raro, mas às vezes a gente tem pacientes com endometriose muito sintomática em relação à dor, então elas estão bem controladas com pílula, seja combinada, seja de progestágeno só, e quando você suspende essa medicação para essa mulher tentar engravidar espontaneamente, ela não consegue ficar sem a medicação. Então, a gente pode avaliar se seria o caso de uma cirurgia para ela tentar engravidar espontaneamente, ou se seria o caso de partir direto para fertilização in vitro. Claro, sempre avaliando permeabilidade tubária, reserva ovariana, a idade da mulher é muito importante, e o marido, né, a qualidade do espermatozoide também é muito importante para a gente decidir isso. Quando a gente não tem uma mulher tão sintomática, quando a gente fala de endometriomas muito grandes, assim, que teriam indicação cirúrgica por causa do tamanho, às vezes a gente opta por fazer um congelamento de óvulos antes de ir para a cirurgia. A cirurgia, principalmente do endometrioma, ela é muito deletéria para o ovário, para a reserva ovariana dessa mulher, então isso é muito importante, são duas coisas que a gente discute em relação à infertilidade, tanto a idade, mas a reserva ovariana é super importante, então não adianta você fazer a cirurgia numa mulher de 30 anos, por exemplo, e acabar com o ovário dela. Isso pode acontecer sem ser culpa do cirurgião ou de alguma outra coisa, e às vezes eu sei que existe o ideal e existe o que a gente consegue fazer, mas o ideal seria tentar congelar óvulos, por exemplo, antes do procedimento cirúrgico. E se a paciente for direto para fertilização, se é o que você já falou, né, às vezes a gente opta pela cirurgia depois de múltiplas falhas, meio que não sei muito o que fazer mais, né, mas uma estratégia que a gente usa com frequência e bons resultados é fazer um bloqueio com um análogo agonista de NRH antes da transferência de embrião. Então, você faz a fertilização, faz um bloqueio e depois você faz a transferência do embrião. São várias opções, a gente não tem nada muito fixo, assim, né? Não tem nada que garanta sucesso, mas existem algumas estratégias que a gente usa. Bom, doutora Fernanda, eu não sei, Dani, se você quer fazer acrescentar alguma coisa, de nada, Wesley, é um prazer, não sei, Dani, se você quer falar mais alguma coisa, mas eu queria agradecer de novo a oportunidade de debater esse tema. Quando eu era residente, eu de fato não gostava, hoje eu gosto bastante, acho muito interessante, você vê melhoras tão importantes das nossas pacientes. E dizer, tenho certeza que a Dani também, tanto quanto eu, se alguém tiver alguma dúvida que apareça depois, a gente fica à disposição para responder. Bem, né, eu queria só complementar, assim, brincar, assim, a Flávia, ela está fugindo um pouco da gente, ela foi para o lado da reprodução ali, do planejamento familiar, né, embora ela seja aqui a nossa oficial da endometriose, mas ela fugiu um pouco, mas assim, a Flávia ajuda bastante, né, inclusive num projeto de avaliação que a gente está fazendo, um projeto de mestrado da Fábia, né, que a gente está avaliando a questão psicológica das pacientes com dor e infertilidade. A Flávia está ajudando, colhendo dados na clínica dela, que ela trabalha de infertilidade, porque a gente tem uma dificuldade aqui no nosso serviço em questão de infertilidade, né, então, por isso que eu chamei a Flávia, né, ver se ela, quem sabe, né, se mobiliza e volta aqui para a gente falar com a endometriose, né, mas, assim, o que eu queria dizer é, assim, se eu conseguir tocar um pouco a todos, né, em relação a essa questão da endometriose, né, eu falei um pouco no geral de tudo, assim, voltando até um pouquinho para os alunos que participam da nossa reunião, tudo, mas se eu conseguir deixar para os alunos, principalmente para os nossos residentes, né,
ter uma visão diferente um pouco dessas pacientes, né, que realmente são pacientes muito sofridas, né, e que se a gente tiver um pouquinho mais de cuidado, né, um acolhimento melhor, assim, às vezes uma conversa, um toque, alguma coisa assim, um pouquinho assim, claro que às vezes elas vão ter uma qualidade de vida ruim, mas que realmente isso vai impactar bastante na vida delas, né, que são coisas pequenas, mas que podem ajudar muito no tratamento dessas mulheres, né. E, mais uma vez, eu queria agradecer, né, doutora Fernanda, pela oportunidade de estar falando um pouquinho de uma área que eu adoro e trabalho bastante com isso, né, e divulgando para todos, né, o que a gente faz, né, e uma forma de ajudar essas mulheres aí que vão ser tratadas aqui no nosso serviço. Eu que agradeço vocês, eu achei a apresentação excelente, e além de toda a questão técnica, essa sensibilidade da Dani em trazer essas questões de cunho mais psíquico e da nossa função como médico em ouvir as pacientes que têm queixas e queixas álgicas, e que nem sempre a gente consegue resolver tudo na hora, e que a gente tem que ter essa maturidade, essa sensibilidade, para conseguir dar algo mais para essas mulheres, né, e essa é a nossa função. Então, assim, eu queria agradecer muito a aula que você apresentou, e quanto à Flávia, eu acho que, assim, é uma oportunidade mesmo de puxar a Flávia, ela foi minha aluna da Unidade Básica de Saúde, né, Flávia, você lembra, né, lá no Faraway, e eu, às vezes, nem pensava que ela fosse fazer GO, e eu me surpreendo muito, e é um prazer enorme ver esse crescimento da Flávia, essa importância que ela está tendo numa área tão difícil da gineco, né, que a Dani abraçou, a professora Cristina também, ela está aqui assistindo a aula, e eu fico realmente muito feliz de ver toda essa sensibilidade de vocês no acolhimento das mulheres com uma queixa tão, muitas vezes inespecífica, mas muitas vezes tão grave, e que faz toda a diferença no cuidado que é dado a ela. E isso sim é um cuidado de excelência, que é o que a gente preza e o que a gente quer ensinar para os nossos alunos e para os nossos residentes. Achei excelente mesmo a apresentação e toda a colocação de vocês. E fica de olho na Flávia mesmo, ela é ótima, tá bom? Puxa ela para o seu ambulatório, tá certo? Muito obrigada. Isso daí, a gente fica de olho, né, Dani? E, então, eu queria, não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa, senão eu já vou finalizar e convidar todos para a nossa próxima reunião. Não sei se a Márcia consegue projetar para a gente. Na nossa próxima reunião, a gente vai ter um tema um pouco diferente. Eu vou chamar uma nossa ex-residente, que é ginecologista, a Gabi Martelli, para falar um pouco das experiências dela no Médicos Sem Fronteiras, e um pouco da experiência de vida mesmo, porque ela tem uma trajetória um pouco diferente, muito interessante, e que eu acho que vale a pena compartilhar com nossos alunos e residentes, tá? Então, convido todos a semana que vem para assistir essa experiência de vida de uma nossa ex-residente que trabalhou no Médicos Sem Fronteiras, né? Então, vocês estão todos convidados e a gente encerra a nossa reunião aqui. Obrigada a todos e, mais uma vez, obrigada, Flávia, por toda a sensibilidade na apresentação de um tema muito espinhoso. Obrigada. Obrigada. Tchau, obrigada a todos. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau.